queridos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Felizmente. Desde 2020, estamos aqui numa jornada transformadora para um caminho da felicidade. Nós aqui acreditamos que é possível ser feliz, é possível contemplar o sol, é possível através de conhecermos e aprimorarmos nossa saúde emocional, mental, espiritual, nos relacionamentos e com o nosso corpo. Esses são os pilares da felicidade. Sejam bem-vindos a mais esse encontro. Eu me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica e temos mais 2 espaços, né, doutora? Seja bem-vinda, doutora. Compartilhe aí com o nosso público onde que eles também podem nos encontrar, além do nosso podcast. O devocional, né, felizmente, que é incrível, né? São pequenos, são pérolas de conhecimento com temas diversos, que vai no dia a dia alertar, né, vocês para que naqueles momentos em que nós nos encontramos com o balão vazio, e nós nos encontramos muitas vezes com o balão vazio. Então, muitas vezes, uma leitura, uma linha de um devocional inspirador vai fazer a gente levantar e ir embora. Eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga e psicóloga clínica, trabalho como psicoterapeuta e também trabalho com desenvolvimento de pessoas nas organizações de trabalho. Mas hoje a gente não quer focar em nós, né? Nós queremos focar na nossa convidada, que é a Mari Dantas. Mari é estrategista de imagem, estilo e marca pessoal, atuando há 12 anos na área da beleza. É maquiadora, designer de sobrancelhas, social media e fotógrafa. Possui especializações nas áreas de branding, visagismo, estilo e imagem pessoal, impactando centenas de mulheres através de atendimento individual, consultoria, mentoria, palestra e livros publicados. É instrutora do SENAC, onde forma profissionais nas áreas de consultoria de imagem, análise e coloração pessoal, estilo e imagem pessoal, entre outros cursos. E agora nós acabamos de saber que ela tem um programa de rádio. Né? Isso é incrível, um programa de rádio, na Rádio Sanhauá. Né? Onde ela divide a mesa com outra colega e fala de temas diversos. Então, Mari, seja bem-vinda ao podcast Muito Felizmente. Obrigada. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada, Mari. Muito bom estar aqui. Seja bem-vinda à nossa casa. Gente, a gente quer começar pedindo que todo mundo que vai nos acompanhar hoje nessa jornada de aprendizado, já aprendi com Mari e o episódio nem começou, tá? Que a gente curta, comente, compartilhe, né? O Instagram, o YouTube, quanto mais interação, mais ele jogará esse episódio para mais pessoas que irá se beneficiar com esse encontro. Bota o dedinho aí, curte, compartilha, faz tua parte que a gente aqui vai fazer a nossa com muita maestria. Vamos começar. Vamos, Mari, nós somos, como nós já nos apresentamos, né, psicólogas. Trabalhamos a maioria do tempo dentro de consultório e, assim, há necessidades sociais que muitas vezes quem está dentro do consultório não visualiza. Qual é a importância, né, desse seu trabalho de imagem do ponto de vista de saúde mental? Existe uma relação de imagem com saúde mental? Total. Primeiramente, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Voltar a esse lugar de entrevistada é muito gostoso, né? Como você mesma citou, eu faço parte da equipe que compõe o programa Elas por Elas no Ar, que é um programa na Rádio Sanhauá, encabeçado por Cristiane Moreira, mas com outras embaixadoras que intercalam dia após dia para trazer essa dinamicidade para o conteúdo do programa. Falando especialmente sobre saúde mental e imagem pessoal, eu não posso falar sobre o assunto sem citar a minha própria história. Sim. Eu sou bacharel em Direito, minha primeira pós-graduação foi na área da psicologia, né? Eu sou pós-graduada em Psicologia Jurídica, mas o meu juridiquês ficou lá para trás. Em 2013, eu resolvi fazer transição de carreira para a área da beleza. Comecei como maquiadora profissional e vendedora de uma marca de cosméticos de porta em porta. E nesses atendimentos, eu encontrava mulheres que muitas vezes nunca tinham se maquiado. Eu também prestei durante alguns anos serviços voluntários para instituições como o Laureano e a Rede Feminina de Combate ao Câncer. E
nesses episódios, eu fui como maquiadora para eventos como Outubro Rosa. E maquiei mulheres sem sobrancelha, sem cílios, com autoestima lá embaixo. E isso me fazia como um veículo de beleza para a vida de quem já não enxergava beleza na própria vida. mesmo. Logo em seguida, eu passei por um episódio pessoal na dissolução de um casamento, onde eu tive muito próximo do que a gente considera depressão. Eu não fui diagnosticada, mas todo o meu comportamento, ele direcionou para isso. E a única coisa que me fazia sair de casa, além dos meus atendimentos, eram as reuniões da equipe do grupo de beleza, né, da empresa. E me arrumar uma vez por semana era o que me dava esse combustível para sair. Para a maioria das minhas clientes, o caminho é embelezar o lado de dentro, e quando elas se sentem prontas ou a caminho, elas quererem externalizar isso. Para mim, o mecanismo foi embelezar o lado de dentro para que eu pudesse me resgatar. Fora, né? Embelezar o lado de fora para que eu pudesse me resgatar do lado de dentro. E aí, eu trago muito a fala da Amy Cuddy, quando ela propõe no TEDx o fingir até se tornar. Não para que você seja fake, para que você viva uma mentira, mas que a cada dia, reconhecendo aquilo como possível, lá na frente, de fato, se torne. É como a musculação. A gente não consegue ficar sarada de um dia para o outro. Requer essa constância. Muitas vezes a gente não gosta de ir para academia, a gente não gosta de fazer a dieta, mas quando a gente faz mesmo sem gostar, acreditando num objetivo final, Sim. a gente vai chegar. É quase que inevitável. Então, o processo de consultoria de imagem e o que me levou, inclusive, a me tornar essa profissional da imagem, foi exatamente entender a distância entre nós, sem essa percepção de valor, sem essa percepção do belo em nós mesmas. E aí também tem um viés emocional, tem um viés espiritual, tem um viés físico, porque muitas vezes são vitaminas baixas, são questões realmente do corpo da pessoa que precisam ser avaliadas para esse combinado funcionar. E o teu objetivo final, que é se ver, se perceber e se sentir como você deseja. Então, eu não posso não falar das minhas experiências para dizer que sim, tem tudo a ver com a parte emocional. O que a gente vê do lado de fora reforça o que a gente sente do lado de dentro. E você está falando de uma experiência pessoal e das experiências que você vivenciou com outras mulheres. Isso. E aí, a ciência comportamental, né, os estudos das abordagens comportamentais da psicologia, eles falam que mude sua fisiologia, que você pode mudar seu estado. Uhum. Inclusive, ele cita o exemplo de jogadores de vôlei. Foi feita uma pesquisa na Universidade Americana, agora eu não estou lembrada qual delas, onde pesquisaram e chegaram à conclusão que jogadores de vôlei, os profissionais, né, eles não têm um índice de depressão muito alta. Na verdade, o índice de depressão é baixíssimo, quase zero. E chegaram à conclusão que é porque eles estão sempre com a cabeça alta. Porque o jogo de vôlei pede essa postura. Né? Então, aí mude sua fisiologia. Então, por exemplo, se você está se sentindo triste, né, e você ergue os ombros, né, e dá uma volta, aí eu vou dar uma volta no quarteirão. Você percebe que aquele sentimento, aquele mal-estar, ele diminui. Né? Com isso, a gente não está querendo obscurecer os sentimentos, né? Porque a tristeza, o medo, a raiva, qualquer emoção, ela precisa ser entendida. Mas é que muitas vezes a gente... eu até tenho uma citação num dos devocionais que eu coloquei, que diz assim, você não precisa... problemas existem, mas você não precisa sentar à mesa com eles.
Né? E o que você me diz, Mária, é exatamente isso. Como você, ao se embelezar externamente, fez com que internamente você fosse se reorganizando, juntando os cacos. É mais ou menos assim? Com toda Isso. certeza. Pronto. Mas continue, que a história está maravilhosa. É isso mesmo. É interessante porque depois que eu mergulhei no autoconhecimento, em 2017 eu fiz as minhas primeiras formações em coaching, depois eu fiz programação neurolinguística, hoje eu sou aluna de pós-graduação de neurociência, comportamento. Ah, que bom. E eu entendi que, para mim, não necessariamente funciona da mesma forma que funciona para você. Sim. Mas quando eu trago o meu exemplo, você pode escolher continuar fazendo do jeito que você está fazendo e que talvez não esteja obtendo resultado, ou você pode usar o meu exemplo para tentar uma forma diferente de fazer, que não precisa ser a minha. Mas você vê que a possibilidade de fazer é diferente. Entrar por um caminho de experimentação. Exato. Vamos experimentar, né? Exato, porque a gente fica muito focado no que a gente tem feito que não tem dado certo. Mas o quanto a gente tem se permitido testar novas formas de fazer aquela coisa. Então, ultimamente eu tenho comentado bastante. Hoje eu estive na minha oftalmologista e eu preciso passar por uma intervenção, microcirurgia, que eu preciso passar 10 dias sem me maquiar. Eita, que desafio. Isso pra mim. Tem anos que eu fujo dessa cirurgia exatamente por isso. Mas ela faz, mas poxa, você não consegue passar 15 dias sem se maquiar? Só olha, a maquiagem, ela hoje faz parte da minha rotina de autocuidado. Porque eu faço a minha higiene, faço o meu skincare e logo eu vou me maquiar. Porque na pandemia, muitos se acostumaram com aquilo do home office, de não estarem preocupados com a estética. E a produtividade caiu consideravelmente. Tanto porque as pessoas não tinham tão delimitado o início e o final da jornada de trabalho, Sim. mas também porque, eu posso estar de pijama, ninguém vai me ver, então eu posso estar com o cabelo de qualquer jeito, eu não preciso me preocupar com a minha aparência. E exatamente por isso o cérebro passou a não entender bem quando mudar a chave do momento pessoal para o momento pessoal. Com isso, rolou aquela ambiguidade de, mas eu estou trabalhando, né? Eu não estou trabalhando. E eu entendi que a minha produtividade, ela está associada ao meu ritual. Eu penso igual a você. Desenvolver rituais é uma característica do ser humano. Isso. Então, o meu ritual de autocuidado envolve a minha maquiagem. Maquiagem básica. Uma maquiagem que eu ensino, inclusive, às minhas clientes, que pode ser executada em 7 minutos. Você não precisa ser maquiadora profissional. Eu sou a maquiadora profissional que vai orientar você para aprender a maquiar o seu rosto, com as suas características, com a coloração que mais valoriza a tua beleza. Então, precisa fazer sentido para a minha cliente. Eu tenho clientes que não gostam de se maquiar? Tenho. Mas aí o autocuidado dela vai envolver o cabelo. O autocuidado dela vai envolver uma roupa bem passada, uma roupa bem cortada, bem construída, uma cama bem feita, uma rotina de passar um creme no corpo, perfumar a casa. Cada um de nós tem o seu próprio ritual que vai ou não mudando ao longo do tempo. Então, essa característica da maquiagem e ela ser incorporada no meu ritual é uma característica minha, que pode, inclusive, servir de ferramenta para aquela cliente que não tem se visto bem no espelho. Ela não está gostando daquilo que ela está vendo. Então, a pergunta que eu provoco sempre é: como seria se você se sentisse incrível todos os dias? O que falta para você se sentir incrível? Às vezes, se sentir incrível é olhar na frente do espelho e não se ver tão cansada. Às vezes, se sentir incrível é soltar o cabelo, cobrir a olheira e dizer: poxa, eu sou mais do que mãe. Eu sou mais do que esposa. Eu sou mais do que profissional. Eu sou uma mulher que, apesar de,
eu continuo me olhando com afeto, com carinho, com cuidado, com respeito. Porque depois que a gente se abandona, Quando fica a gente mais traz fácil. esse tema, né, Mari, a invisibilidade feminina, às vezes a gente pega logo o gancho do trabalho, Uhum. né? Mas eu vejo que a gente tem conquistado muitos espaços no trabalho. Você e na vida acadêmica, você hoje está em sala de aula. Sim. Quantas mulheres estão na tua turma? Nós fazemos uma formação. Dentro da nossa formação, tem quantos homens e tem quantas mulheres? É verdade. A mulher tá empoderada, tá tomando conta. Mas eu acho que ela tá se perdendo desse espaço de ser mulher. E não de ser aluna, de ser mãe, de ser profissional. Né? O nosso feminino vai se perdendo para a gente só cumprir papéis. E você está dizendo assim, resgate o seu feminino. Isso. E isso não precisa deletar outros papéis que você tem. Isso não vai nosso concorrer. Poder, né? Com o Isso nosso não poder. vai concorrer com os outros papéis. Isso vai somar e deixar você mais fortalecida para os outros papéis. Exatamente. Eu não posso falar com relação à maternidade, né? É um lugar de fala que não me pertence. Uhum. Mas eu entendo um movimento de resgate dessa feminilidade, mas não do empoderamento. Porque pressupõe que esse poder está vindo de fora e que alguém está te dando ele. Sim. Eu gosto do termo empossamento. Tomar Empossamento. posse de um poder que você já tem e muitas vezes você está subutilizando ou deixando completamente de utilizar. Então, o feminino, ele tem esse interesse no belo. Verdade. Então, o belo, e aí a gente pode desenrolar para a filosofia, desenrolar para o senso estético da beleza humana, aí matemática mesmo, mas o belo é aquilo que dá prazer, é aquilo que nos conecta com o divino. Essa semana eu vi uma frase de Alexander Lowen. E ele falou no livro A Espiritualidade do Corpo. Não imagino Deus gostar de sujeira nem de feiura. Pois é. Eu achei perfeito. E eu estou me lembrando com a sua fala das forças de caráter da psicologia positiva. Isso. Uma das forças de caráter da psicologia positiva é a apreciação da beleza, que está na coluna da transcendência, que é na Exato. coluna da espiritualidade. Pois é. E veja a questão, como hoje as casas estão com linhas rígidas, acinzentadas, apáticas. Nós não vemos flores, nós não vemos madeira, nós não vemos arte sendo contempladas. Nós também não ouvimos mais músicas, louvores, músicas sacras, músicas que transcenderam o tempo. Nós estamos nos acostumando com o que não é belo. E aí o nosso padrão acaba sendo reduzido. A gente não tem muito como comparar. E aí, por exemplo, casa de vó tinha cara de casa. Hoje as nossas casas, e aí quando a gente fala de casa, a gente está falando de arquitetura, a gente está falando de design. As linhas ficam cada vez mais rígidas, escuras, monótonos. Você não vê cor, você não vê flor, você não vê afeto. bordado, você não vê afeto. E é como se a gente estivesse perdendo isso. Não estou dizendo para um resgate, necessariamente. Mas a provocação é, o que é belo para você? Como é que está o seu olhar para o belo? Você tem contemplado a natureza? Nós moramos em João Pessoa e a quantidade de vezes que nós vamos à praia é muito pequena. Eu falo por mim. Sim. Mas fazer um grounding, por exemplo, pisar na grama, pisar na terra, olhar, contemplar o nascer do sol, o pôr do sol, nós não paramos mais para isso, porque é bobagem, porque é besteira. Aí tem uma pergunta aqui que nós colocamos, porque muitas pessoas têm dificuldade em expressar sua essência através da imagem. Né? Como se fosse Exatamente. algo desnecessário, ou Supérfluo, para né? muita gente supérfluo, para outros, isso não é espiritualidade. E Entende? muito tem se comentado, as pessoas comentam comigo, que, mas o seu trabalho é para pessoas de alto ticket, para pessoas que têm um poder aquisitivo Sim. para trocar o guarda-roupa. E eu venho numa contramão disso, do faça você mesmo, do compre de quem faz, do pequeno, do artesão,
Recicle, compre né? Renove. de brechó, Sim. costure. Eu sou aluna do curso de costura. Eu herdei a máquina de costura Eu vi dos hoje meus seus avós. stories, um vestidinho lá. Pois é, a minha última peça do curso. E isso, para além de um resgate histórico, te dá autonomia, porque aí quando você tem autonomia, você não se vitimiza, Exatamente. né? E aí eu paro de contar histórias do tipo, eu não tenho dinheiro para renovar o guarda-roupa. E quem foi que disse que você precisa renovar o guarda-roupa? Comece utilizando as roupas que você já tem de um jeito diferente. Perfeito. Opte, por exemplo, para usar um lenço, um brinco como um broche. Opte por fazer combinações diferentes, aqueles conjuntos que a gente tem a mania de guardar junto. E muitas vezes a gente não considera que aquela parte de cima combina com uma outra parte de baixo. Para além daquela que veio junto. Sim. Um vestido pode se tornar uma saia ou uma blusa se for acompanhada com uma outra saia. É você trazer possibilidades e muitas vezes elas já moram dentro do seu armário. E o que falta é conhecimento e criatividade. E onde é que a gente desenvolve conhecimento e criatividade? Com repertório. Verdade. Para desenvolver repertório, a gente precisa pesquisar, andar na rua, ver o que as pessoas estão usando e buscar referências também na vida real, E para em si além do mesmo. digital. É em si mesmo também, né, Mari? Porque às vezes eu vou seguindo ondas. Ontem eu estava escutando uma educadora em saúde mental que eu gosto muito, Elisama Santos, e ela trouxe uma fala que cabe aqui. Ela disse assim, eu não sou do bege nem do cinza. Eu sou das cores, eu sou da extravagância, eu sou do rosa, eu sou das estampas de animais. Então, assim, a gente precisa olhar para a gente, olhar para fora para inspiração, mas entendendo o que esse fora vai combinar com quem eu sou, né? Nós, para começo de conversa, nós somos cíclicas. Nós mulheres somos 4 dentro de um mês. Já começa por aí. A linearidade do mundo masculino não nos cabe. Não nos cabe porque nós não conseguimos nos reduzir a ela. Verdade. Então, sendo 4, no mínimo, a gente tem 4 formas de se vestir diferente. E aí a gente leva em consideração que são, de base, 7 estilos universais. Mas cada estilo universal, ele reverbera em vários outros. E o estilo pessoal, ele é uma mescla muito própria dos elementos dos 7 estilos que você compõe. Então, eu não posso simplesmente chegar e dizer, olha, você é do estilo tal, ou você é do estilo tal. O meu estilo envolve elementos de todos os estilos, porque vai depender da fase do ciclo, vai depender do código de vestimenta do local que eu estou inserida, vai depender do nível de conforto que eu vou colocar como prioridade ou não, porque conforto pode não ser uma prioridade. A estética pode vir primeiro, Sim. naquele momento, naquela circunstância, para aquele objetivo. Então, o que norteia é o objetivo de imagem. Então, se eu tenho clareza de quem eu sou, daquilo que me representa e da melhor forma de externalizar isso, eu vou conseguir compor o guarda-roupa de Mariana independente da ocasião. Uhum. Eu posso pegar uma roupa que é de academia e usar para ir para a praia. Eu posso pegar uma roupa de trabalho e jogar para um evento social. O que eu não posso é pegar uma roupa e dizer, essa roupa é de casa quando ela já perdeu a dignidade de ir para a rua. Que é o que geralmente acontece. Nossa roupa de casa um dia já foi roupa até de festa. É verdade. Verdade. E a gente não coloca como prioridade vestir-se para nós e para os nossos. Para a nossa casa. Porque a nossa casa, o nosso castelo, é o lugar onde a gente está com as pessoas que a gente mais ama, mais honra e que para elas é que deveria estar o nosso melhor. Verdade. As pessoas Mas a falam gente muito. não Eu gosto pensa muito nisso. de dormir bem vestida. Sempre gostei de dormir com a camisola bonita, né? Aí hoje meu marido é deficiente visual, é cego. Aí uma pessoa amiga perguntou, mas tuas camisolas são tão bonitas e teu marido é cego. Ele disse, ele é, mas eu não sou. É verdade.
Porque eu gosto de tomar banho, fazer meus O seu exercícios. ritual. Antes de dormir, fazer minha respiração, cabelo, pele, né? Aí daí vestir minha camisola e dormir me sentindo bonita, confortável, de bem comigo. Isso é para mim, né? Não é uma coisa para agradar ninguém. E isso muda a nossa noite de sono, né? Quando a gente fala assim da busca pela felicidade, da saúde mental, às vezes a gente vê as pessoas buscando receitas assim mirabolantes, mas veja quantos pequenos detalhes no dia a dia são extremamente importantes para a gente estar bem mentalmente, para a gente estar com as emoções elevadas, né? Verdade. Até mesmo para a gente, essa próxima reflexão, felicidade é algo que se veste, de que forma ela se comunica através do visual. É mais ou menos o que a gente está falando. Quando você está vestida de quem você é, quando a tua roupa te representa, você se sente confortável para usar os outros elementos de comunicação a seu favor. Isso. Coco Chanel falava que vista-se bem e vão notar a mulher, vista-se mal e vão notar a roupa. E aí vem aquela... quando a roupa não causa estranhamento, você tem um campo de comunicação mais acessível, de maior interesse das pessoas. E aí não é somente o vestir. E eu falo muito isso para as minhas alunas e para as minhas clientes. Que energia você vibra? Em quantos hertz você vibra? Porque se você está muito bem vestida, mas você está mal-humorada, você não tem abertura para conversar com as pessoas, você só reclama. Adianta? Porque a roupa, ela comunica de imediato. Mas quem sustenta não é ela. É aquilo que você de fato tem a dizer e o quanto a sua presença é compatível com aquela roupa. Então também não adianta estar vestida na tendência, no old money, com cara de rica, se o teu público não tem ticket para te bancar. Se não é com esse público que você comunica. Gera ruído de comunicação. Você ter roupas que você não tem condição de ter. E eu falo muito do financeiro, mas não é o financeiro. Sim. Porque a gente pode comprar uma roupa muito boa de segunda mão, mas se aquela roupa não fala sobre você, qual é o sentido? Então a gente embasa a nossa metodologia no sentido. Qual é o seu desejo de imagem? A maioria das minhas clientes chegam para mim querendo estar mais elegantes e passar autoridade. Só que Autoridade é a palavra do momento, né? É a palavra são do dois momento. termos que, se você puxar, dá muito pano para manga. Porque o que é elegância para você? O que é autoridade para você? Autoridade vem de resultado, a parte prática daquilo que você executa e o quanto isso transforma vidas e o quanto você aparenta que faz isso desse jeito. Porque não adianta uma pessoa ter 30 anos de atuação, mas ninguém te conhecer. Não tem visibilidade. Ou você tem uma visibilidade extrema, mas quando você vai puxar não tem resultado nenhum. Sim. Então, que autoridade, ela se solidifica em cima do nada. Sim. Em cima da roupa, não faz o menor sentido. Porque a roupa comunica sobre você. E aí a gente faz um resgate. Por que foi incluído na memória daquela pessoa que aquilo representa o que ela acha que representa? Vai ver, ela viu em algum lugar de alguém que ela admira, vai ver em algum lugar de uma concorrente. Quem que ela se inspirou, né? Viu, talvez, em alguém que tinha essa figura na família dela. Então, entender qual era o contexto e por que aquilo se solidificou daquela forma. Porque se você, de fato, já soubesse aquilo que te falta, você não procuraria uma profissional para te auxiliar. É óbvio. Você teria feito sozinha. E por que, enquanto fez sozinha, não deu certo? Porque tem algo que você não sabe. Sim, sim. E também tem um detalhe, fazendo uma relação
né, dessa imagem, dessa comunicação, né, que nós queremos passar, de autoridade, de responsabilidade, resultados. É impossível você conseguir isso se você não tiver um autoconhecimento. Não é? Eu faço um exercício no consultório onde eu peço para os meus pacientes, num determinado período, né, do processo terapêutico, para eles fazerem, durante uma semana, eles olharem no espelho, o espelho do banheiro do quarto, o espelho do quarto, um espelho reservado. Né? Eles olhem no espelho de maneira bem, assim, individualizada mesmo, né? Não precisa de plateia. Então, você vai olhar no espelho, respira profundamente. Então, olha teu cabelo, olha se esse espelho foi inteiro, se olha por inteiro. E eu percebo que esse exercício faz as pessoas se impactarem muito, porque muitas vezes elas trazem um comentário para mim de que fazia muitos anos que elas não se olhavam. Elas colocavam a roupa sem saber nem se aquela roupa servia para elas. Então, tem a ver com a tua experiência, Mari, tua experiência, né, nessa área profissional. Exato. De ensinar as pessoas ou de colocar as pessoas, do ponto de vista de imagem, né, colocar as pessoas nos trilhos que elas precisam estar para seguirem suas vidas de maneira mais empossadas. Exato. Né, que é a palavra que você gosta. Isso. Perfeito. Na verdade, quando a gente inicia o processo de consultoria de imagem, a primeira coisa que a gente tem clareza, na verdade, é a segunda etapa, segunda diagnóstico de estilo, a terceira etapa, o reconhecimento de fato do próprio corpo. E muitas vezes você olha para o seu guarda-roupa, ele está abarrotado e você fica revoltada porque você não tem o que vestir. O que eu vou vestir hoje? Na verdade, a Não maioria tenho daquelas roupas vestiram uma versão sua que não existe mais. Isso. Seja por personalidade, porque a vida mudou, a fase é outra, seja porque o corpo mudou, Isso. as necessidades mudaram, mas você ainda mantém um resquício daquela pessoa que você foi, porque você não quer muitas vezes perder aquela Isso é pessoa. psicológico. É. Total. Total. E é aí onde os nossos campos se É entrelaçam. verdade. Dessa forma, olhar para cada peça de roupa e entender por que aquela peça entrou ali, o que motivou, se foi uma compra compulsiva, se foi para desviar de algum tipo de emoção, se aquela roupa está lá, por que ela se mantém, já que ela não cabe, já que ela não te veste bem, e por que ela deve sair. Ter a clara consciência de que foi você que colocou aquela roupa lá, mesmo que tenha sido presente. E a função social do presente é, eu gosto de você, eu tô dando sim. algo pra você. Você não precisa manter isso porque alguém te deu, né? Ai, porque foi minha mãe que deu. Ai, porque foi isso aqui. Você não quer desapegar da peça? Dobra, guarda numa caixa de recordações. Eu tenho a caixa das recordações da minha mãe. Sempre que eu quero encontrá-la ou reencontrá-la, eu vou naquela caixa, tenho aquele momento, depois eu guardo tudo. Guarda a caixa. Não precisa estar no meu campo de visão. E aí, quando eu analiso de fato tudo que eu tenho, eu consigo fazer as pazes com o corpo que eu tenho. Então, a nossa estratégia de imagem, ela não é baseada no corpo que você quer ter. Eu avalio suas medidas, sim, mas eu não vou para a fita métrica. Eu vou para a imagem que o seu corpo tem, para o quão projetado ele é, para onde ele é e como você gostaria de se sentir com este corpo que você tem. Porque aí você vai conseguir mudar o corpo com dieta, com reeducação alimentar, com bariátrica, com invasivos e não invasivos. Você pode mudar? Pode. E eu tenho algumas clientes que são bariátricas. E a gente monta uma estratégia muito específica para esse momento de rápida mudança. Né? Principalmente com a equipe multidisciplinar que está atuando junto. Mas é sobre como você se sente bem no corpo que você tem hoje. Ô Mari, você esbarra com aquela dificuldade existente no o guarda-roupa que eu quero e o guarda-roupa que querem para mim? Essas roupas estão ali para representar a minha existência ou é tudo para agradar a tudo e a todos?
É engraçado porque a maioria não sabe a diferença do que é essa roupa me representa para eu gosto dessa roupa em fulana de tal. E se ficou boa em fulana de tal, vai ficar boa em mim também. Que aí é a tendência. Isso. E vestir-se de essência é sobre se conhecer. É por isso que eu entro no guarda-roupa da cliente primeiro, antes da gente fazer a experiência de prova. E aí é um processo que pode durar 3 horas. Mas já tive processos que duraram 12 horas dentro do guarda-roupa de uma cliente. Não é algo simples. É E onde a deve gente ser um vê... sofrimento psicológico muito grande. Não mais, porque elas chegam nessa fase com o levantamento de dados. Já chegam preparadas. Eu sei qual é meu estilo, eu sei qual é o meu corpo, eu sei qual é o meu desejo de imagem, eu sei quais são as formas, as texturas e as cores que me valorizam, que não me valorizam. E aí, quando eu visto, o fator emocional, ele já ficou lá atrás. Porque quando ela se vê com a roupa, não sou eu que digo, essa roupa não tá boa pra você, tira. Eu pergunto, como você se sente usando essa roupa? Essa roupa, de fato, mostra quem você é, traz pra fora todo o teu potencial, revela a tua essência, ou é apenas mais uma roupa? E aí, quando eu faço a provocação, a pessoa nunca quer desdizer aquilo que ela disse. E ela também não quer reconhecer que quer algo que ela disse que não queria. E aí, ela se coloca numa situação de reconhecer. Eu não tô pronta para desapegar dessa roupa. Porque ela remonta a um momento específico. Porque ela me faz sentir o sofrimento tal psicológico, coisa. né? Do deveria, mas não consigo. E aí, né? nesse momento, a gente entra com um jogo de cintura que diz: de quanto tempo você acha que você precisa para desapegar dessa peça? Aí, eu preciso de 6 meses. Então, vamos fazer o seguinte: vamos dobrar e colocar numa mala, numa bolsa. Daqui a 6 meses, você revisita essa peça, mas sem estar olhando para ela todos os dias. Para ver como é que você se sente. Se daqui a 6 meses você ainda não tiver condições de desapegar dela, deixa ela dentro da mala. O objetivo é tirar do campo de visão. Porque o nosso cérebro, ele não suporta ter que fazer escolhas. Então, quanto menos peças nós temos, menos sofrimento na hora de escolher nós temos. E aí, o guarda-roupa abarrotado cria crises na gente na hora de fazer a seleção dos looks. A gente nunca pensa que uma calça dá certo para pelo menos 5 camisas. A gente só quer vestir o macacão e o vestido do mesmo jeito. Porque a gente não quer pensar. Então, elaborar essas possibilidades dentro do guarda-roupa vai fazer você comprar tão menos coisas. A maioria das minhas clientes não tem uma lista quilométrica de roupas a comprar. Às vezes é um short modelador, às vezes é um sutiã que consegue dar uma sustentada melhor no seio, às vezes é um blazer estratégico ou acessórios para combinar com as peças que ela já tem. Cada caso é um caso, mas entrar no guarda-roupa da cliente me coloca num lugar de entrar em intimidade. É verdade. Não é todo mundo que abre sua gaveta de calcinha. Sim, sim. Verdade. Né? Então, requer muita confiança. É uma relação de Já segurança, tem que ter um de vínculo confiabilidade. seguro muito É feito. por isso que é a 6ª etapa. Nós É temos verdade. 5 etapas anteriores para que esse vínculo seja formado. Mas sim, muitas vezes as pessoas compram determinadas roupas para serem julgadas da forma que elas julgaram quem estava usando aquelas roupas. É uma Não troca, porque- né? Uma troca de alfinetada. É, porque, por exemplo, o blazer. Ai, porque blazer é autoridade. Nunca soube usar blazer. Meu Deus. Eu vim do ambiente preciso fazer jurídico. isso. Eu vim do ambiente jurídico. Eu amo usar blazer, eu amo usar escarpão e eu uso sempre. Eu saí do jurídico, mas o jurídico não saiu de sai. mim. E aí a pessoa acha que para ser social ela tem que estar usando blazer. Faz sentido para você? Compõe as roupas que você já tem. Você vai conseguir tirar do armário ou é só para elaborar um personagem?
Porque os atores, eles fazem oficinas, workshops, eles estudam os seus personagens para dar vida de forma legítima a um personagem. Olha como é interessante. Personagem tem personalidade. Né? Cada Tem. personagem que é criado por um autor tem aquela personalidade. A fulana de tal vai ser uma vilã, né? A outra vai ser um mocinho, tal. Sim, Então, a roupa compõe aquele personagem. exatamente. Porque isso vai ficar registrado também na memória dos telespectadores, audiência. né? Da audiência, Exatamente. enfim. É a muito roupa interessante. fala sobre quem você é e é por isso que as roupas são tão escolhidas. Existe uma equipe de figurino atrelada a uma novela, a um filme, Teatro. a um teatro, porque você está de fato elaborando a persona, Isso. o personagem. E nós sim temos essas personas sociais, as Sim. máscaras sociais que nós usamos para lidar com as várias áreas da nossa vida. Mas aquela máscara realmente nos representa? Porque se não representar, ela cai com muita A facilidade. gente tem as máscaras, mas elas não podem ser tão contraditórias. Exato. Elas precisam ter uma coerência entre si, Verdade. né? Exato. E observa a questão do adolescente. O adolescente ele está na construção da identidade. Né? Eu tenho pacientes adolescentes e eu digo muito isso a eles, porque a gente tem que tratar adolescente de forma séria. Não adianta você dizer, não, mas você olhe, tá, hormonal, você está É uma numa fase, vai passar, você né? está construindo a sua identidade. Você é um adulto em formação. Adulto em formação. Aí, na construção da identidade, você percebe que tem duas características de imagem muito comuns. Né? O adolescente ele gosta de imitar o outro. Pode observar, toda menina com 15 anos tem um cabelo igual. Se você chegar no shopping no sábado à tarde, você vê um monte de... Você confunde. Eita, é aquela, não é aquela, porque o cabelo é igual. Ou então aquele E o estilo, estereótipo muitas vezes, né? o estereótipo de uma tendência rebelde. Sim. Né? Nos anos anteriores, nas décadas passadas, por exemplo, o adolescente ele se destacava na rebeldia pela roupa hippie, né? O estilo hippie, Sim. certo? Hoje já não tem mais essa tendência. Já houve uma época Do emo. que ele é o emo, né? O todo preto. Como é que é o todo Dark. preto? Dark. Tem Então um aquele todo grunge, preto, tem toda uma variação né, de com um cabelo laranja e verde, parecia uma arara. Né? Mas, enfim, era uma tendência de alguns grupos. Sim. E aí, depois que completa 20 e poucos anos, que a identidade já está formada, né? Se o indivíduo conseguir entrar no eixo. Porque tem gente que completa 50 anos, mas não saiu da adolescência ainda. Né? Tem gente que 50 anos, mas com a personalidade ainda desestruturada. Né? E aí continua com os mesmos hábitos de um adolescente de 15, 16 anos. Mas se você consegue entrar no eixo é um processo. Né? Eu sempre falo, 20 aos 30 é uma fase de entrar nos eixos. Né? E o restante do tempo de vida, a gente vai moldando, modelando, aprendendo. E no final das contas, a gente não está pronto nunca. Nunca. Não é? Jamais. Mesmo que você viva 100 anos, você vai estar sempre, as fases vão. Mas o fato é que cada fase tem a sua, né, assim, o estereótipo da imagem. Mas isso antigamente era mais claro. Nós tínhamos as décadas mais definidas. Isso. Cada década tinha as roupas próprias da década e a gente se escandalizava quando uma senhora de 40 anos se vestia como uma adolescente. Hoje as adolescentes estão vestidas como mulheres de 40 anos e você não sabe o que diferencia a geração dos 20 para os 50, porque tá todo mundo usando a mesma coisa. junto e Então misturado. eu nem verdade. digo que isso é uma característica da adolescência. É verdade, porque a gente Tá estava todo com mundo o painho consumindo e a gente tudo. dizendo, você tá vestido de Natanzinho. Natanzinho é o look dos adolescentes. Aquelas bermudinhas curtas, né? Entende? Só que qual é a faixa etária de Natanzinho? Qual é a faixa etária dos 16. Qual é a e faixa tá em etária 60. das pessoas que consomem o conteúdo dele, são influenciados por ele? Hoje, essa questão da influência diminuiu as distâncias geracionais. Ótimo. E aí nós temos
pessoas de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 consumindo as mesmas peças, os mesmos elementos imagéticos. E aí, a gente não pode mais falar sobre uma senhora de 70 anos se vestindo de forma informal, porque senão a gente vai estar falando de etarismo. Verdade. E, de fato, tem pessoas que se sentem confortáveis se vestindo como jovens senhoras de 80 anos. Sim. Tem jovens senhoras de 80 anos que se sentem confortáveis vestindo looks próprios de 20 ou 30. Então, o que te representa está muito relacionado ao que você consome. E o que você consome, o grupo social do qual você faz parte. Então, a gente teve aí a cara de rica. O old money. Alguém disse que o rico anda de roupa de trabalho, roupa formal. Mas se a pessoa é rica mesmo, ela não vai andar de roupa formal, porque ela não precisa trabalhar, concorda? Ela vai trabalhar se ela quiser. Aí hoje vem a nova estética. Já que os ricos estavam se vestindo como ricos e os emergentes começaram a se vestir como os novos ricos, os ricos passaram a querer vestir-se de uma forma diferente. Assim foi desde que o mundo é mundo, desde Mais a informal. realeza, quando a camada inferior consegue imitar a superior muda. E aí hoje o novo rico é aquele que cuida da saúde às 3 da tarde. É aquele que vai tomar café na cafeteria com look de trem. Verdade. Então, o que é riqueza? Isso, em um ano, esse conceito foi alterado. O look Saiu da do riqueza. look bege, preto, cinza e branco para um look de treino, halo, ou Lemon, ou copo Stanley na academia. Sabe? Tudo muda muito rápido. Então, essa referência, ela acaba sendo contaminada. O que a gente acha que é relacionado a gente, é o que nos representa, está completamente influenciado às coisas que a gente consome. Então, a gente nem sabe até que ponto aquilo é próprio nosso ou aquilo a gente consumiu em algum lugar e foi implantado na nossa mente para a gente querer gostar daquilo. Perfeito. A gente vê hoje a gente tá assim, não na parte de se vestir, mas, por exemplo, a moda do morango do amor. Eu não sei, porque o meu Instagram, ele nunca mostrou pra mim a Carreta Furacão, ele nunca mostrou pra mim o Big Brother, mas o Morango do Amor, Acho que é porque tu gosta. eu sempre gostei da Festa das Neves. Todo ano eu vou atrás do Morango do Amor lá, mas tá todo mundo falando nisso. E a gente vê a crítica, né? Ah, a Maria vai com as outras, tu tá entrando na onda do morango. E eu pergunto, e a tua onda é qual? É. Porque tu acha que te tira ela do nada? Tá Mas eu tô todo achando mundo que essa- navegando em alguma Eu onda. tô Tá achando todo que essa mundo onda influenciado do por morango alguém. do amor deve ter alguma equipe de odontólogo por trás. É pra Pra consertar os dentes, né? Meu Deve ter uma conspiração. Eu Mas sei que veja, eu ainda todo não mundo- provei, mas se alguém quiser me dar de presente, Eu eu tô também não aceitando. provei ainda não. Mas a Eu festa ainda da não neve tem a comi. vida inteira. É, eu ainda não comi. Mas veja, todo mundo surfa em uma onda, É. né? Então, às vezes, a gente não tem consciência de quem está nos influenciando. Mas Agora, eu acho que tem o mais alguém importante- nos Tem, influenciando. Tem, mas assim, e sempre houve, porque Sim. o ser humano, ele sempre sofreu a influência do meio. Claro. Tá? Pessoas são mais influenciáveis do que outras, é Para fato. se sentir pertencente mesmo a um grupo social. E tem pessoas que influenciam mais e outras são mais influenciadas. Funciona assim. Porém, óbvio que, de uma forma ou de outra, a gente tem as tendências que a gente admira, combina com a gente. Mas eu acho que todo esse teor tão importante da nossa conversa me leva a crer que você tem que encontrar o seu estilo. Sim. Né? Você tem que encontrar, mesmo que você siga alguma tendência, porque é óbvio que a gente tem que seguir tendências. Vamos surfar numa onda. Se ela né? fizer sentido, sim. Pra mim, sem né? problema nenhum. Por exemplo, Exatamente. tivemos o surto coletivo do Burro Chique recentemente. Isso. Né? E aí, muitas vezes, você já tinha uma bolsa de franja em algum lugar. Isso. Ou você usou 2 décadas atrás uma bolsa de franja. O que aconteceu com as calças bocas de sino. Ou com o tal do marrom. Ou com o tal das estampas fluidas. E você que remetiam gostar. aos Eu, por anos exemplo, adoro 70. marrom. Adoro marrom. 10 anos atrás, ninguém ousava dizer que gostava de marrom.
Porque marrom era uma cor que era negligenciada. Por quê? Porque dentro do nosso inconsciente, o marrom está associado a coisas que a gente vê todos os dias e que a gente manda ir embora A no calcinha vaso. bege. A tal da calcinha, Calcinha bege. bege. Que, se você for parar para pensar, raras são as vezes que, de fato, você precisa usar uma calcinha bege. Até porque, para quem não sabe, às vezes a calcinha vermelha é melhor de ser usada do que a bege. Porque ela não aparece no branco. A Ela não vermelha. aparece. Não aparece. Olha, tô é aprendendo. como o sutiã vermelho numa roupa branca. Muitas vezes o sutiã vermelho ele não vai aparecer. Vai depender também da densidade do tecido. Várias coisas devem ser... Vamos Sim, trocar sim. os nossos beges por vermelho. E que é muito mais atraente, inclusive, né? Mas é importante salientar que nada deve ser considerado como regra. Tudo é muito fluido. A grande pergunta é, faz sentido para você? Exatamente. E eu acho, Mari, que a gente está num momento que isso é tão propício, porque já vivemos épocas lá atrás que a gente não tinha muito para onde correr, não. A mulher se vestia assim, o homem se vestia assim, né? E a gente era muito mais segmentado por grupinhos, né? Por estereótipos. E hoje a diversidade está assim, eu posso ter a minha autenticidade valorizada, respeitada, eu posso ser quem eu sou, né? Existem várias tribos aí, quem tu és, pronto, se enquadra nessa aqui. Essa é a tua tribo, tu vai se enquadrar nela. A gente está numa época muito maravilhosa para isso. Lembrando que você sofre as consequências de optar por se vestir de uma determinada forma se isso impacta negativamente no teu desejo de imagem. Por exemplo, Sim. eu desejo ascender socialmente para um grupo específico de pessoas. Se eu sei que essas pessoas consomem determinados conteúdos, frequentam determinados lugares e vestem determinadas coisas, se eu me visto de forma diferente, eu estou desassociada. Fica mais desafiador eu engajar. Sim, sim. Então, nós tendemos a nos aproximar dos nossos semelhantes. Isso. Se eu decido, de acordo com a minha autenticidade, bancar, eu tenho que ter clareza das consequências que eu irei sofrer por conta das escolhas que eu fiz. Então, fica um pouco mais desafiador que as pessoas me percebam de uma determinada forma se eu não comunico dessa determinada forma. Requer clareza. Não necessariamente Eu posso porque você escolher vai quem eu vestir sou, um mas eu personagem. também vou atrair Ou uma seja, galera, não né? adianta Vai. ser rebelde sem causa, não é? Se você quer fazer parte de um grupo, ou de um time, ou de uma determinada profissão, por exemplo, a gente vê que tem looks que são voltados a pessoas da área de publicidade, né? A área de psicologia, a área do direito, né? A área de medicina. Então, assim, não é que você tenha obrigatoriamente que usar aquele, digamos, seguir aquela tendência, aquele estilo. Mas, assim, acaba que você destoa. Não é isso, Mari? Existe um estereótipo, existe um arquétipo, porque cada profissão, ela traz uma tradição, uma comunicação passada ao longo dos anos que pressupõe que você deva se vestir de tal forma, se comportar de tal forma para representar aquele grupo específico. Isso. Quando você veste de forma diferente ou se comporta de forma diferente, você vai entrar num lugar de destaque, que pode ser positivo ou que pode não ser tão positivo assim. E você precisa ter clareza. Eu estou disposta a colocar meu exército nessa guerra? Vale a pena essa luta? Sim, sim. Então, o rebelde sem causa, ele sempre tem uma causa. Porque ser rebelde é uma causa. É a causa em si. Só que não ser rebelde também é. Então, independente Fala de um qual pouco seja a sobre isso. escolha, falo. Na verdade, o rebelde, ele quer se destacar. Ele quer mostrar que está contra aquele padrão estabelecido. Sim, Então, ele faz parte do grupo daqueles que confrontam. sim. Então, ele também faz parte de um grupo, ele também representa um grupo. É por isso que tem esquerda e direita. Exatamente. Porque sempre tem um que opõe ao outro. Posso não Como tem concordar as e vou agir. religiões distintas, né? Pessoas que optam por uma Exatamente. religião mais tradicional, outra por uma religião mais moderna. E dentro da por aí própria vai. religião, nós temos As divisões. essas Isso, divisões, né? Que isso. podem ser 2 ou mais. A questão é, se eu resolvo me vestir contra um sistema,
eu não me sinto representada, eu vou me vestir de um jeito que é só meu. Existe um ganho secundário com aquela decisão. Pode ser uma chamada de atenção que lá na infância não tenha tido. Então agora eles vão ser obrigados a me ver. Porque eu vivi na invisibilidade. E aí a invisibilidade ela também entra nesse lugar do tipo, está todo mundo buscando o belo, eu vou contrapor esse belo. Eu vou trazer o caos. Mas o caos ele também vai comunicar. Então, a partir do momento que a gente vem nesse resgate do belo, o belo hoje, ele faz parte de um caos. Porque ele está sendo um antagônico ao que está estabelecido. Isso é filosofia pura. Né? Aí eu lembro 1001 Dálmatas. 101 Dálmatas. 101 Dálmatas com a Glenn Close. Isso, a fantástica. Cruella. Né, que ela matava os animais para fazer as roupas dela. Então, justamente, ela se opôs, né, contra várias regras, contra a ética, contra a moral, contra tudo de bom. E ela encarnava o mal, né, para ela poder se mostrar, né, para ela se exibir, para ela ser o centro das atenções. Tem pessoas que simplesmente não querem encarar esse desafio. E aí elas se escondem. Não querem aparecer, se vestem parecida com todo mundo para poder não se destacar naquele lugar. Sim. Não quer ter um cabelo gritante, não quer ter uma roupa gritante, não quer falar alto, não quer se posicionar. Porque se ela não gerar desconforto para ninguém e para ela, tá joia. Ela pode até estar desconfortável nesse lugar, mas ela não quer ser exposta. Aí a gente vai para uma outra ferida emocional. Por que ela não quer ser exposta? O que é que tem ali que aconteceu lá atrás que foi tão traumático para ela não querer se expor? Se a gente for investigar, tudo tem uma questão emocional atrelada. E duas coisas que a gente, enquanto ser humano, preza muito. Sim. Apego e autenticidade. Mas, às vezes, isso é um cabo de guerra. Se eu sou autêntico, eu perco os apegos. E para ter os apegos, eu preciso abrir mão da minha autenticidade, né? E aí vira uma grande confusão dentro da própria pessoa. E aí vem, inclusive, e aí falando de forma sistêmica, os acordos geracionais de honrar pai e mãe, a exemplo. Sim. Eu não vou me destacar, eu não vou ter sucesso, porque meus pais não tiveram. E se eu tiver, eu vou me distanciar da minha família, me distanciar daqueles que eu amo. Mas eu honro os meus pais e por isso eu não posso me distanciar deles. Então, olha que situação mais complicada. Sim. Porque eu quero, eu posso, eu consigo, mas ao invés de estar olhando para frente, eu estou olhando para trás. Verdade. Isso também acontece no vestir. E você está colocando, né, os aspectos emocionais inseridos na forma como nós nos comunicamos. Exato. No vestir, né, no trajar. E daí eu vou citar a frase do nosso amigo, professor, né, que já está no andar de cima, Aloísio, que ele dizia que não existe lógica, só existe psicológica. Essa frase dele eu acho maravilhosa. Não existe lógica, só psicológica. E tá aí descrito, né? Eu não sou a consultora de imagem que aborda regras. Mas nós não podemos esquecer que nós vivemos em um ciclo social que prevê regras de convivência, regras de etiqueta, regras de cordialidade. É por isso que a gente senta em cadeiras e come à mesa e não o contrário. Mari, agora a gente tem que estar se atualizando sobre isso o tempo todo. Me lembro de uma experiência de um aniversário que meu filho ia e queria de Havaianas. Eu disse, Bruno, ninguém vai para aniversário de Havaianas. Não, mãe, é um churrasco de dia. Eu sei, meu filho, mas Havaianas a gente vai no supermercado, a gente vai comprar um pão na padaria, a gente fica em casa, você vai colocar um tênis. E ele colocou um tênis a muito contragosto. Chegamos, estacionamos, entramos no aniversário. Não tinha ninguém de tênis, a não ser ele. Aí ele foi o estranho. Foi, todo mundo tava de Havaianas. E responsabilizou você por ele ser pro estranho. Pois é, e eu fiquei pensando, cadê as regras, né? Porque eu sempre fui para aniversários onde você estava de sapato. Mas porque a Havaiana para churrasco Mas cada grupo social tem as suas sub-regras.
A gente não pode esperar que as etiquetas de eventos, porque a etiqueta ela vem disso, de comportamentos sociais em eventos sociais. A gente não pode esperar que as regras de eventos para uma faixa etária X, elas Sim. irão automaticamente se aplicar a uma faixa etária Y. Porque Adolescentes. eles próprios têm as suas regras. Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente não consegue acessar essas regras. E é por isso que é importante ouvir, perceber, para entender. E aí, qual poderia ter sido uma solução? Bota o tênis no carro, Bota na o tênis no dúvida. carro. Isso. Porque caso você se sinta desconfortável, você consegue ajustar. E aí, o ponto é esse. Quão desconfortável você se sentiria se você não estivesse se sentindo adequado nesse lugar? Porque o sentimento de inadequação, ele é Gritando. perfurante, eu diria. Devastador. Eu comentei essa semana um caso com uma psicóloga colega lá no Senac, e eu estou como aluna no turno da noite, mas eu sou professora da instituição. Só que no meu momento de aluna, eu estava vindo da academia, eu estava com a roupa na mochila. Mas eu optei pela preguicinha. Eu optei por vir com o meu look de treino. Eu estava com um look de treino bacana, composto. Mas, quando eu cheguei no Senac, uma supervisora chegou para mim e disse: professora, tem uma aluna querendo saber mais sobre o curso que está sendo ofertado, que vai ser ministrado pela senhora. E eu estava com roupa de academia. Eu respondi educadamente e disse: eu estou na esquina, aluna, mas eu vou tirar as suas dúvidas, num tom jocoso para me sair da situação. Mas eu me senti desconfortável. E aí eu pensei, eu estava com a roupa. Eu não precisava ter passado por esse constrangimento. E pode ser que a aluna nem tenha se importado. Isso. Mas como eu me senti diante daquela situação Inadequada. de vulnerabilidade, Sim. foi super inadequado. E eu não gosto de me sentir assim. Então, por que é que eu vou me submeter a me sentir dessa forma de novo depois? Desconfortável. Nunca mais eu voltei lá com uma roupa de Mas você academia tava ou com vestida qualquer do outra novo roupa. rico, Mari. Pois é. Aí você quer ver alguém que acaba um namoro ou um casamento, aí resolve ir no sábado, no supermercado, para comprar um sabão que acabou. Aí encontra com o ex. Aí a pessoa tá acabada. Se sente muito inadequada, né? Nossa! Não, até porque, né? É por isso que eu digo, se isso tiver inserido na tua rotina de autocuidado, você não Vira vai prática. Vai precisar sair passar assim. por isso. Você vai passar por isso se você quiser. Verdade. Então, eu prefiro, e aí o meu nível de rigidez é muito alto, enfim, eu me conheço a ponto de saber que vai me doer mais se eu não tiver preparada para tudo. Eu prefiro estar preparada para a maioria das coisas que podem acontecer, que podem nem vir a acontecer. Mas se acontecer, eu tô pronta. Ai, Mari, eu já prefiro fazer o contrário. Eu não tenho eu gosto muito de maquiagem, tanto que tem uma pessoa que me vende e ela diz assim: Thaís, você foi a única pessoa que eu consegui vender maquiagem sem nenhum prejuízo na pandemia. Você continuou usando as suas maquiagens. Eu uso todo dia maquiagem. Mas quando eu acordo de manhã, eu faço a higiene, boto meus vestidão de ficar fazendo coisa de casa, um cabelo amarrado assim como estou hoje, mas muito mais bagunçado. E vou viver minha vida. Aí fui resolver de comprar uma coisa rápida no Casa Tudo. Eu acho ali o Casa Tudo, Paraíba Mall, parece que eu estou na esquina de casa. Então, às vezes, eu vou de todo jeito. Vamos ali comprar uma cola, vamos ali comprar alguma coisa. Cheguei no Casa Tudo, tinha uma paciente chiquérrima. Chiquérrima. Ela e a mãe fazendo compras. Eu tava esculhambada. Mas na minha cabeça, ó, eu tô no meu horário livre, eu tô no corre para comprar alguma coisa, Thaís, relaxa. Eu prefiro assim, eu não vou já acordar me montando para escapar de uma situação dessa. Eu vou entender que ali eu tô no meu momento, dona de casa que corri para comprar um pregador. A questão é a motivação. O porquê você tá fazendo aquilo. Eu não me maquio porque alguém vai estar vendo. Eu moro sozinha com uma vira-lata caramelo. Eu trabalho home office em alguns horários. Mas não significa porque eu acordei e maquiei que eu vou trabalhar. Eu gosto de me sentir, de passar na frente do espelho e dizer,
bicha Arrasou. bonita, sabe? Gostar do que eu vejo, independente do tamanho da minha roupa, independente do tamanho do meu cabelo, independente. Porque foi a minha forma de sair daquele momento traumático. Porque eu sabia que todas as vezes que eu mexia no meu externo, o meu interno, ele se adequava, Juntava se os reorganizava. Sim. Então, para cada pessoa vai funcionar de uma forma diferente. Verdade. E aí, semana passada, a gente estava comentando antes de começar o programa, semana passada, o cabeleireiro entrou em contato comigo, O fez nosso amiga, Carlinhos. Ele tá mais falado desse Carlinhos já foi muito podcast. citado aqui. Ele fez assim, amiga, nós marcamos para a semana que vem, mas abriu um horário agora. Você consegue vir? Eu tava maquiada. Eu tava vestida até de sapatilha. Eu tava dentro de casa. Eu disse, amigo, eu só preciso preparar a minha lancheira e passear chega com a aí. vira-lata. Depois disso, eu vou pra aí. E assim foi feito com a roupa que eu estava em casa, eu fui. Então, pra Arrasou, mim Mari. faz sentido. Uhum. Aí eu tava de shortinho, eu tava de sapatilha, mas eu tava composta, Confortável, né? confortável. Eu chamo Eu confortável. tava bem na minha pele e na roupa que eu tava vestindo. Então, isso é Eu muito fico bem individual. quando eu tô esculhambada em casa. Tá tudo certo. É a palavra que Mari falou, eu amei, porque eu tenho muita afinidade com esse seus valores, né? Nesse Aham. sentido. Eu preciso me sentir. Tanto que eu falei da camisola, Aham. né? E eu durmo, ninguém tá comigo, né? Ninguém tá me vendo, mas eu me sinto bem. Então, assim, tem coisas que eu faço que não é para agradar ninguém, é para agradar a mim. Eleva a nossa frequência, é maravilhoso. Exatamente, eu me sinto bem, estar bem. Por exemplo, eu gosto de arrumar meu guarda-roupa. Tem pessoas que não gostam. Para mim é um evento. Né? Eu boto uma música, né? Eu fico pensando, isso aqui com isso, fica Compondo assim, os fazendo né? A composição dos looks. Eu amo arrumar meu guarda-roupa, é uma coisa minha, né? Que me faz bem, porque aí quando eu tô tipo, de manhã eu vou para corrida ou para o treino, aí ou então à noite, quando eu termino, eu penso, essa roupa, se eu colocar assim, aí eu penso em mim vestindo essa roupa. Eu me imagino. E uma coisa que eu quero, só para fechar, né, essa minha fala, eu comecei a atender online em 2020. Atendimentos, né, terapêuticos. Sim. 2020 foi quando o conselho permitiu que a gente atendesse. E daí eu comecei, e eu sempre atendo arrumada. Sempre atendo meus pacientes, porque eu acho que é um respeito a eles. Sim. Eu não entendo como é que um terapeuta atende um paciente, como inclusive eu já vi, né, pessoas que comentam, já ouvi, que atende de qualquer forma. Não, eu estou com vestido de casa, fazendo almoço na cozinha, aí vou atender agora de 11. Aí não põe um batonzinho, né, não penteia o cabelo. Eu já vi profissional dizer que atende com touca de cetim o paciente. É muito Então, delicado. assim, porque eu não acho que seja do ponto de vista profissional, porque quem está me vendo, a primeira coisa que eu pergunto é meu paciente, quando eu começo a chamada, você está me ouvindo bem? Ah, tô. Você está me vendo? Aí, tô. E a senhora está me vendo? Eu digo, tô, porque eu tô vendo, né? Tô vendo se o olhinho tá abaixadinho, né? Se o olhinho tá inchado, tô vendo se a pele tá, enfim, tá legal. Tô vendo a fisionomia daquela pessoa. Então, isso, gente, é importante. todos os elementos visuais Né? A gente comunicam. vê. Você expressa a sua alma através da sua imagem. Isso é fato. Se você está deprimida, seu corpo está em depressão. Se você O está com corpo raiva, fala. a raiva está no seu corpo. Quem está com raiva fica com o nariz aberto. Ó, abre o nariz. É. A mandíbula para frente, ó. Por Pronta isso que é para tão atacar. importante a gente estudar linguagem corporal. Exatamente. Não tem como falar de construir imagem e não falar sobre linguagem Usar as corporal, sobre emoções. postura. E tá tudo tão correlacionado que uma hora é tão pouco pra gente Você falar. vê que a gente... O instante já se acabou. Acabou. Pois Verdade. é, mas fica, Mas muito bom. fica a reflexão do tipo, até que ponto o eu me sinto bem dessa forma esbarra e às vezes ultrapassa o como é que o outro se sente estando na minha companhia. Isso. Porque quando você também pensa em como o outro vai se sentir perto de você, você cuida da sua aparência, porque é um ato de amor, de afeto. Me lembro- Quando a gente vai à igreja, a gente se arruma. Quando a gente vai a um casamento, a gente se arruma. Quando a gente vai a uma formatura, a gente faz questão Sem dúvida. de pagar cabelo, maquiagem, comprar uma roupa nova
para estar no Até evento. pra praia a gente se arruma, né? Tá me lembrando, Mari, de um paciente que ele diz, porque eu queria um namorado assim, 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 assim. Aí eu disse, e o namorado queria você assim? Ele chega se impactou. Ele disse, eu acho que ele não queria, não. Eu digo, pois é. Então, para você alcançar esse seu ideal, você também precisa ser o ideal, né? Exatamente. Verdade. Só que a gente tá tão acostumado a ver o defeito no outro, porque no outro é mais fácil de consertar, porque a gente reclama, Sim. do que fazer ajustes na nossa comunicação. E Pois é tão é. simples às vezes. E assim, como hoje quem sugere, não, quem escolhe a roupa do meu marido sou eu. Aham. Né? E Natanzinho, ele né? ele sempre foi muito vaidoso, né? Dentro da época e do estilo. Então, eu faço questão, a roupa dele hoje, né? Quem escolhe sou eu, ele só sai condizente. Em Quer seja respeito a ele. a ele, quer seja A para ir para o história. salão, quer seja para ir para um barzinho, quer seja para ir para um jantar na casa da família, eu faço questão absoluta. Né? E tem uma história muito engraçada, posso contar? Por lá. favor. Vai encerrar com a sua história. Eu fui procurar uma poltrona, né, numa loja ali da BR. Uma loja bem, não vou dizer o nome, que eu não estou fazendo publicidade nenhuma aqui, né? Lógico. Numa loja de móveis móveis e objetos de decoração bem caros. Aí eu fui com ele e com meu filho. Só que meu filho falou, vou passar aí agora, eu estou aqui em casa trabalhando, que ele trabalha home office. Aí, passou, aí pegou. Aí ele estava desarrumado, meu filho, e Del estava com bermuda de casa, também muito desarrumado. E eu arrumada, né, que eu ia olhar. Aí, quando eles olharam a loja, eles disseram, a gente não vai entrar não. Del não, Valois, né? A gente não vai entrar não, porque a loja, qualquer copinho desse custava R$ 500. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu com a minha bolsa, com o meu look, entrei e eles ficaram na porta. Aí passou uma senhora, tirou a moeda. A questão do Mentira, né? sentimento de Juro, insuficiência. foi. Aí eles estavam os dois assim. Com a me bengala. Deu... Porque quem era incompatível naquele ambiente, concorda? Aí eles estavam na porta da loja, tinha uma escadaria. Aí estavam os dois conversando, Del com a bengala, né? Os dois de bermuda, camiseta. A senhora bem chique, passou, tirou, deu a moeda a eles. Meu Deus. Que situação constrangedora. A gente riu. É. Né? Depois, quando eu saí, a gente riu demais. Mas assim, fala sério. Mas algo comunicou, percebe? Comunicou. Porque foi Tá que fazendo passou pela vergonha. cabeça daquela senhora de chegar ao mover de tirar uma moeda. Alguma coisa Pois ali é, um comunicou senhor a idoso, incompatibilidade. mal vestido, né, com um jovem perto, também mal vestido. Aí ele disse, eles estão precisando. Vieram pra cá pedir. Nós somos julgados o tempo todo, com o mesmo rigor. Foi muito engraçado. Que nós julgamos. Então, a Verdade. gente precisa analisar de fato, É, e o que você sugere, eu acho o máximo. Encontre o seu estilo. sim, Né? a sua essência Aí você vai sendo estar revelada você vai através do tá seu bem, estilo. né, sem precisar, talvez, ostentar, até porque não precisa ostentar, né, mas de maneira condizente e equilibrado. Mas, Mari, infelizmente a gente acabou, Ah. né? Mas deixa a mensagem final e fale dos seus livros. Sim, além de professora, além de consultora de imagem, além de facilitadora de processos de reencontro através da beleza, eu também sou escritora, tenho 2 livros publicados. O primeiro, Mulheres Lapidadas por Deus, ele fala exatamente sobre o belo de Deus, a lapidação através da beleza, através das virtudes. Então, como você pode lapidar a sua vida e começar a implantar o belo nos pequenos detalhes, na sua rotina, no seu dia a dia e da forma como você decide viver. E Já- lembrando que esse belo está na lista das 24 forças de caráter da psicologia positiva, que é uma força de transcendência. Então, se a gente quer melhorar o caminho da felicidade, olha aí Vamos uma leitura E o caminho maravilhosa. de Deus, né? A aperfeiçoar. natureza é linda, né? A Isso. natureza é linda. Exatamente. Perfeito. E o belo nos aproxima do divino. Isso. Com certeza. Então, é uma revelação do divino na Terra. E o segundo livro, Mentalidade Empreendedora, nele eu falo sobre o gerenciamento de marca pessoal. É bem como a gente aplica esse estilo de vida para a área dos negócios, para quem empreende, para quem é profissional liberal. Como levar essa marca registrada, esse julgar das pessoas em relação a nós,
a nosso favor, porque todos nós já temos uma reputação. Não dá para apagar tudo que as pessoas entendem sobre nós e reconstruir algo do absoluto nada. Não, as pessoas já têm uma opinião sobre nós. Então, é como fazer essa gestão de marca para que isso esteja em benefício das pessoas que vão nos contratar, mas também em benefício da nossa reputação social e profissional. Então, esses 2 livros vocês conseguem adquirir comigo diretamente. O livro físico, né? Falando comigo através do meu WhatsApp ou através das minhas redes sociais, né? Que é mais fácil para todo mundo decorar. @maridantasc. Perfeito, Maria. Aqui a gente acredita que conhecimento é poder, mas que conhecimento, quando ele está bem fundamentado, aí é que ele é poderoso, né? Verdade. Vamos te presentear com mais um livro Ai, para a que sua delícia! coleção, para aumentar ainda mais o seu poder de conhecimento. Coragem de ser feliz. Nossa, eu tô toda arrepiada. Que lindo! Uma Gratidão, conversa entre um viu? jovem e um filósofo. E nós temos um Delícia, muito slogan. obrigada. Vamos né? dar um brinde. É. Sextou. O slogan é Felizmente é possível contemplar o sol. Vamos dizer conosco? Felizmente é possível contemplar o sol. Muito Que bem. delícia! Mari, muito obrigada. Foi um prazer. Maravilhoso. Conversar com você. Nossa, Doutora foi- Mônica, obrigada. Obrigada, viu? Thaís. Muito bom. A satisfação foi toda minha pelo Foi um convite. momento mágico da semana. Foi um momento mágico. Ai, que delícia. Amei total. Satisfação é toda minha. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. E até uma próxima. Vamos nos encontrar outras vezes. Com né? Que eu certeza. agradeço. Né? Ou não, a gente Né? pode Porque sair pra tomar um café. Carlinhos só atende hora marcada. Carlinhos é Né? VIP. Carlinhos é, gente, Mas aí a gente marca no mesmo horário e vai todo mundo junto. não é? Eu vou fazer uma surpresa a Carlinhos, Bora. chegar às 5 lá. Queridos, gratidão, cheiro no coração. Acompanha a gente, compartilha, porque eu tenho certeza que muita gente vai ser beneficiada, vai se... Qual é a palavra? Não é empoderar, não é? Empossar. Empossar com Aprendi esse mais episódio essa. de hoje. Amei, Um amei. beijo e até a próxima. Beijo.